Queridos e queridas do Senhor, que a paz de Cristo permaneça conosco. Estamos no segundo domingo da Quaresma. Que esse tempo de culto em casa seja um tempo de reflexão da nossa vida sobre tudo que nós passamos até aqui e vamos continuar passando. Nós vemos nas palavras do versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos esse presente maravilhoso de Jesus Cristo em nossa vida, e que nós possamos agarrar com as duas mãos e permanecer em Cristo, porque Ele é o único que dá salvação para a nossa vida. Nós iniciamos esse culto na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido-os, assim como estamos, a baixar nossa fronte e estarmos orando ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste tempo de culto. Pedimos que o Senhor abençoe a cada participante desse culto, a cada ouvinte. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a família de cada um e de cada um. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida neste tempo, para que o Senhor fale conosco, através dos hinos, através das palavras, através da pregação no qual o Senhor tem nos dado este momento de poder ouvir. Assim, ó Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida, confessando a Ti o nosso pecado, pois o Senhor nos conhece, sabe quanto nós temos pecado em pensamentos, em palavras, ações e por omissões. Ajude-nos, ó Deus, a perceber o quão fraco nós somos e o quanto nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as maldades. E aqueles e aquelas que se arrependeram estão perdoados em nome de Jesus. Amém. Convido-os a ouvir ou a cantar juntos 2 hinos, Senhor, se Tu me chamas, e depois, eu sei que foi pago alto preço. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas Te seguiram e ouviram Sua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, Tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de Teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo Teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chama, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém Tua voz. Me chama ainda hoje, que convida a Te seguir. A homens e mulheres que Te amam mais que a si, te dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu Te siga, respondo, eis-me aqui. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou
sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. O tema da pregação de hoje é aprendendo com Jesus. Nós queremos aprender com Jesus tudo aquilo que Ele tem nos orientado a cada dia da nossa vida. Convido-os a orarmos pela intercessão da palavra. Pai amado, colocamos-nos em Ti e em Tuas mãos. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos atentos à pregação da palavra, no qual o Senhor tem nos designado a ouvir, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Assim, dai sabedoria a cada um que está ouvindo neste momento, e dai-me sabedoria para anunciá-la em Teu nome, Jesus. Amém. O texto bíblico de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 38, que diz: Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa e do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, nessa época de incredulidade e maldade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos e anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui esta palavra. Então nós queremos refletir sobre 4 pontos. Primeiro, uma lição inesperada. Isso aconteceu ali no versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
fosse morto e que 3 dias depois ressuscitasse. Depois de Jesus fazer milagres, orientar e ensinar os discípulos sobre as coisas maravilhosas do reino de Deus, ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Orientado pelo Espírito Santo, Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. E no texto de hoje, suas palavras nos surpreendem quando ele afirma que era necessário sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Que palavras difíceis de serem ouvidas! Que novo ensinamento que Jesus quer passar! Coloquemos-nos no lugar dos discípulos então. Imaginemos a confusão e os conflitos que cresceram no pensamento deles. Talvez estivesse se perguntando: como pode ser isso? Há algo errado nessas palavras? É claro que no horizonte dos discípulos não estava no sofrimento, a rejeição e a morte na ideia deles. No pensamento deles, como dos judeus, o Messias libertaria o povo de Israel da opressão do Império Romano. Vitória, liberdade, fama estavam nos horizontes dos discípulos. Nisso nós percebemos que eles não entenderam o anúncio da ressurreição e tudo o que significaria. Assim como os discípulos de então, também nós preferimos seguir um discurso de vitória e de triunfo. Tudo isso reflete a nossa visão míope e imediatista. O materialismo e a sede de poder rapidamente nos seduzem e temos dificuldade de entendermos os planos de Deus. Queridos e queridas participantes e ouvintes deste culto, talvez vocês já tenham passado por momentos de sofrimento, de rejeição e achem que Deus o esqueceu. Jesus, ele ensina aqui que o ato de segui-lo não é uma vacina que a gente toma para viver sem sofrimento. Ele está do nosso lado. Ele diz lá em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Segundo ponto, colocando os pingos nos is. Versículo 31b diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Dos discípulos, Pedro foi definitivamente o melhor que retrata a nossa humanidade. No momento ele declara: tu és o Cristo, lá em Marcos 8:29. E logo depois ele sai em sintonia dada pelo Espírito Santo e fala coisas que não compreende. Nós somos como Pedro. Estamos seguindo a Cristo, mas não temos ainda a visão completa dos planos de Deus. Nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. A gente tem ideia de que, como a palavra diz, que nós iremos para o céu. Todos aqueles e aquelas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas terão a vida eterna. E o nosso nome está escrito lá no livro da vida, como diz em Apocalipse. Somos limitados nas nossas visões das coisas. Estamos limitados aqui e agora. Precisamos de nos conectar diariamente com o nosso Criador. Senão, ficaremos perdidos em nós mesmos. Por isso a resposta de Jesus: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Nova tradução na linguagem de hoje. Essa frase nos choca. Sabe o que a palavra Satanás significa? Opositor.
adversário. Novamente eu sugiro que nos colocamos no lugar dos discípulos. Imagine o nosso querido Pedro perdendo o chão de suas certezas e pensando: que terrível comparação é essa que Jesus fez? Isso foi necessário para trazer Pedro de volta à realidade e conectá-lo novamente nas coisas de Deus. Jesus amava tanto a Pedro que queria ensiná-lo o significado de segui-lo. Naquele momento, Jesus colocava o pingo nos is. Queremos aprender os ensinos de Jesus e segui-lo? Sim. No entanto, qual é o real significado de sermos cristãos? Ser um cristão é viver num relacionamento com Cristo, através da oração, da leitura da palavra. É desse relacionamento que vem a força para suportarmos, passar por problemas e continuarmos conectados com Deus. Assim como Pedro, nós precisamos aprender o que realmente significa seguir a Jesus. Terceiro ponto, carregando a cruz ainda hoje, versículo 34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo novamente nos surpreende. Queridos e queridas participantes e ouvintes, vocês entendem as palavras do versículo acima? Geralmente as pessoas acham que é algo negativo. Muitos pensam ser um castigo de Deus, outros escolhas erradas em sua vida, ou mesmo maldições passadas a serem pagas. E muitos acham que porque seus pais pecaram, hoje está pagando. Essas são algumas conclusões a partir das perspectivas humanas. Porém, elas estão longe do que afirmam as Escrituras Sagradas. Há quem pense que negar-se e tomar a sua cruz se resume a cumprir os mandamentos de Deus. Essa é uma perspectiva humana baseada ou focada muitas vezes no Antigo Testamento. Será que nós podemos achar ainda outra interpretação que nos ajude a chegar mais perto do que Jesus quis nos ensinar? Sim, o apóstolo Paulo nos afirma que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3 seguintes. Queridos e queridas participantes e ouvintes, não sou diferente de você. Eu também não gosto de sofrer. Ao mesmo tempo, não é saudável viver também num lugar trancado. Tente imaginar a gente ou pessoas super protegidos. Certamente também não teríamos uma vida natural. Depois nós teríamos problema de nos relacionar com pessoas fora do nosso convívio. Se o cristianismo ele é relacionado entre Deus e as pessoas, então podemos entender que o sofrimento é apenas mais uma pequena face da nossa humanidade. Por outro lado, é no momento de tribulação e sofrimento que podemos ter experiências maravilhosas com Deus. Por fim, o quarto ponto: a quem realmente queremos seguir? Mesmo no manto de religiosidade, podemos estar afastados de Deus. Também podemos viver reféns de modismo, da mídia, do consumismo que invade as nossas igrejas.
Jesus não está interessado no que temos, mas em quem somos e no que impede nosso relacionamento com Ele, pois assim como muitas vezes vivemos refém de nós mesmos pelas nossas atitudes erradas. Jesus quer nos ajudar e ensinar, como ensinou Pedro, seus discípulos e a multidão a segui-lo fielmente. Amém. A oferta para esse final de semana é uma oferta nacional, ela vai para o Fundo de Implementação de Capelanias da Saúde, Rede de Diaconia. Você pode levar seus dízimos diante do altar do Senhor ou levar para os tesoureiros de suas comunidades. Convido-os, assim como estamos, a orarmos a oração final. Pai amado, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor nos dá a chance de aprendizado, assim como tem dado aos discípulos, a toda a multidão da época, também nos dá hoje para aprender mais sobre Ti, sobre o verdadeiro sentido da Tua vinda aqui nesta terra. Colocamos-nos em Tuas mãos para que o Senhor nos continue ajudando para que possamos ficar firmes, pois se cremos em Ti, somos salvos pela graça e pela Sua misericórdia em nossa vida. Lembramos dos aniversariantes deste mês de fevereiro, que o Senhor Deus esteja os abençoando, fazendo com que possam ter muitos anos de vida, possam ser moldados e orientados por Ti em todos os momentos. Lembramos também, ó Deus, de tantas pessoas que estão acamadas, doentes, em tratamentos, pelas pessoas do Covid-19 e outras doenças que vêm vindo por aí, que o Senhor Deus esteja abençoando as pessoas para que possam se cuidar. Lembramos lá de São Paulo, que está em estado de calamidade, quer dizer, não tem mais leito nos hospitais e as pessoas não se cuidam. Da reportagem de ontem que havia 17 pessoas precisando de ser entubadas e só tinha 2 respiradores. Ó Deus amado, clamamos a Ti pela misericórdia, não só São Paulo, mas este Brasil inteiro, este mundo inteiro com esta pandemia. Muitos acham que isso é bobeira ou que acabou e não se cuidam e acabam pegando. E pelas que pegaram, que possam se recuperar, e obrigado pelas que já se recuperaram. Colocamos diante de Ti tantas famílias enlutadas, não só pelo Covid, mas também por outras doenças. Lembramos da família do finado Evilásio. Senhor Deus esteja os abençoando nesse momento de dor, de luto, da perda de alguém querido, de um pai querido, de uma pessoa querida na família. Assim nós os colocamos em Tuas mãos para que o Senhor esteja abençoando a todos os familiares, que jamais desistam de vir à igreja, de poder andar nos caminhos do Senhor e continuar firmes rumo à eternidade. Quero colocar diante de Ti também o nosso filho Davi, que teve febre a noite passada, está febril também nesta manhã, que foi tirar sangue para fazer exames, colher urina. Senhor Deus esteja o abençoando, recuperando, para que também possamos esperar os resultados do exame para ver o que ele tem. Colocamos diante de Ti a vida dele e de tantas outras pessoas. Colocamos diante de Ti toda a nossa vida. Assim, ó Pai amado, os outros pedidos que nós temos em nossos corações, que nós possamos colocar na oração que Teu próprio Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queremos ouvir ou cantar juntos o hino final, firmes nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Desculpa. Firme na promessa do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que possamos ficar firmes nas promessas de Jesus. Queremos receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e vos dê a paz. Amém. Possamos viver e permanecer na dependência do Senhor em todos os momentos de nossa vida. Permaneçamos na paz. Amém.